Caros amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do curso básico de Forex. Nesta aula, nós iremos abordar temas mais específicos sobre o mercado financeiro, mais especificamente o que é o mercado de Forex ou o que são mercados financeiros. Iremos destrinchar isto. Iremos falar também sobre o que são traders, são os participantes deste mercado, os tipos de traders e etc. Basicamente, meus caros, mercado financeiro é um lugar onde vocês podem fazer operações especulativas. Eu não vou ficar aqui a dar umas definições muito complexas, umas definições longas, porque vocês terão um apontamento, um PDF numa dessas pastas, onde terão um apontamento mais específico sobre isso. Eu aqui irei explicar de uma forma para que todos vocês percebam de uma forma o mais simplificada possível. Meus caros, mercados financeiros nada mais é do que um lugar onde vocês podem fazer operações especulativas sobre determinados ativos financeiros. O que são ativos financeiros? No mercado financeiro, você pode especular a valorização ou desvalorização de pares de moeda, de grandes empresas, de commodities como ouro, prata, cobre, etc. No mercado financeiro, vocês podem especular sobre tudo que vocês imaginam, Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. A companhia que faz este iPhone, que eu estou a usar aqui, ou que faz este computador que eu estou a usar aqui, esse MacBook Pro que eu estou a usar aqui. Você pode dizer, ok, eu acredito que a Apple faz produtos muito bons, a Apple tem um potencial de crescimento. Onde é que você pode, digamos, especular para ganhar dinheiro com a subida da Apple, com os bons serviços que a Apple vem prestando no mercado financeiro? Tu pode chegar lá no mercado financeiro e dizer, ok, eu acredito que a Apple vai subir e apostares na valorização da Apple e tu ganhares dinheiro com isso. Ou tu podes dizer, ok, eu acredito que a Apple tem preços muito elevados, é uma empresa que cobra muito e eu acredito que a Apple vai desvalorizar. Onde é que tu fazes essas operações? É no mercado financeiro. Você chega lá e diz, ok, eu acredito que a Apple vai desvalorizar. E entras com uma posição vendida contra a Apple. E se a Apple realmente desvalorizar, tu ganhas dinheiro. Então, este é um tema mais específico, eu vou aprofundar nas aulas posteriores sobre como ganha-se, como perde-se no mercado e tal, como fazer essas operações, qual é a entidade que vocês vão utilizar para poder fazer as vossas transações no mercado financeiro, só para dar aqui um pequeno briefing. A entidade que vocês irão utilizar para fazer as vossas operações no mercado financeiro chama-se corretora. O que é uma corretora? Corretora é a instituição que vai fazer ou que vai permitir tu fazeres as tuas operações no mercado financeiro, tu fazeres a tua compra ou venda de ativos financeiros. Como eu disse, ativos financeiros pode ser qualquer coisa. Empresas, pares de moeda, economia de país, tudo isso são instrumentos financeiros. Ok? Então, a instituição que vai permitir tu operar no mercado financeiro chama-se corretora. Mas no restante das aulas, a gente vamos aprofundar mais sobre o que é uma corretora e tal, como é que ela funciona e etc. Tudo aqui que eu estou a falar, vocês terão uma definição muito específica, não só aqui nos apontamentos que eu vou deixar, como também no restante das aulas. Então, vamos ao tema principal, Agora que já expliquei o que são mercados financeiros, eu vou aqui falar sobre o mercado financeiro que eu atuo e que é o maior mercado financeiro do mundo e que está a tornar vários jovens independentes financeiramente e muitos milionários, ainda jovens, só para deixar claro. O mercado financeiro que eu atuo chama-se mercado Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Aqui vocês têm uma definição mais específica sobre o que ele é. E este mercado, basicamente, como é que ele funciona? Este mercado funciona com a compra e venda de pares de moeda. Eu vou tentar explicar de uma forma mais específica. Olha, os países no mundo, ele tem a sua moeda. Cada país no mundo. Por exemplo, Moçambique, MZN, que é metical. Na África do Sul é o rand. Nos Estados Unidos é o dólar. Na Europa é o euro. Então, neste mercado, no mercado de Forex, tu vais trabalhar com esses pares de moedas. No mercado de Forex, os ativos principais que tu vais operar neste mercado são pares de moeda. Então, neste mercado de Forex, tu podes especular a valorização ou a desvalorização dos pares de moeda. Vou dar exemplo de um par de moeda. O mais famoso, que é o euro versus o dólar, Vou pôr aqui na tela, chama-se Euro USD, que é este par que vocês estão a ver aqui na tela. Este par, o euro versus dólar, nada mais é do que duas economias, que é o euro europeu e o dólar americano. Então, este par chama-se euro-dólar. Como é que este par de moeda funciona? Existem vários pares de moeda, só para deixar claro, Vou deixar aqui uma lista dos principais pares de moeda que existem, só para vocês verem, existem vários. Então, como é que este par funciona? O par euro-dólar. O par euro-dólar é a junção de duas economias, que é a economia europeia e a economia norte-americana. Vamos supor que a Europa e os Estados Unidos fazem um acordo, por exemplo, de parceria militar, O que vai acontecer com o euro-dólar? Ele vai subir. Agora, vamos supor que haja um desentendimento
movimento entre a Europa e os Estados Unidos. O que vai acontecer com o euro-dólar? Ele vai cair. E tu, como trader, tu podes apostar entre aspas, na valorização ou desvalorização deste ativo. Por que eu digo que é apostar entre aspas? O mercado de Forex, ele não é um mercado de apostas. É um mercado especulativo, mas não é um mercado de apostas. É um mercado que, para tu operares, existe muito estudo, né? Nas aulas seguintes, vocês vão entender como é que opera-se e tal, quais são os materiais a se estudar e etc. Não, o mercado de Forex nada mais é do que um mercado onde você pode, não vou utilizar o termo apostar, vou utilizar o termo operar. Operar a valorização ou a desvalorização de ativos financeiros, mais especificamente pares de moeda, e lucrar com isso. Aqui eu vou passar um vídeo mais específico, né, sobre o que é o mercado de Forex, como é que ele funciona e tal. Então, vejam aí o vídeo, quando acabar eu volto. Se você vai fazer uma viagem para o estrangeiro, você precisa trocar o dinheiro do seu país para aquele que vai visitar. Assim, neste momento, você iniciou no mundo do Forex. Forex é a abreviação de Forex Exchange, câmbio de moedas. Muito bem, Forex é muito mais que isso, e eu vou te mostrar o porquê. Por exemplo, imagina que existem muitas companhias que compram produtos de outros países. Obviamente, para poder comprar, eles vão ter que trocar esse dinheiro. A diferença é que essas companhias trocam grandes quantidades. Imagine, quando isso acontece, o preço se move, porque a demanda da moeda aumentou. Quando a demanda sobe, o preço sobe. Quando as empresas trocam essas grandes quantidades, o preço muda, porque a demanda das moedas que eles precisam aumenta. Com isso, a taxa de câmbio muda constantemente. Quando vamos trocar a moeda, ela tem um preço. Esse preço é a taxa de câmbio. Como em qualquer mercado, o preço sobe porque a demanda sobe. Se há muitas pessoas ou companhias interessadas em trocar euros por dólares, o preço do dólar irá subir porque a demanda sobe, e por isso a taxa de câmbio irá mudar. Então deixa eu te dar um exemplo de como você pode lucrar com isso. Imagine que você vive na Europa, certo? E vai sair de férias para os Estados Unidos. Digamos que vai trocar 500 euros por dólares, a uma taxa de 1,40 dólares por cada euro. Vai ter então 700 dólares. Agora imagine que você não gastou seu dinheiro. Assim, você segue tendo 700 dólares quando você volta à Europa. Durante sua volta, a taxa da moeda variou de 1,40 dólares para 1,30 dólares por cada euro. Então, ao invés de ter 500 euros, terás 538,50 euros. Isso te deu um lucro de 38,50 euros por ter mantido seu dinheiro enquanto a taxa de câmbio mudava. Isso é a essência de como se faz trading no mercado de Forex. Nós compramos certa quantidade de dinheiro, esperamos que a taxa de câmbio mude e depois fazemos a troca de volta, fazendo assim um lucro conforme passa o tempo. Exatamente quando e como comprar e vender é que vamos ensinar através do restante do processo. Ficar viajando de país em país, fazendo troca de dinheiro, não é a maneira prática de fazer trading. Felizmente, há uma maneira muito mais fácil e rápida de fazer. Isso pode ser feito através de casas de câmbio online, que chamamos de brokers ou corretoras. Pode aproveitar esses brokers para fazer trading durante o dia e a noite, e dessa forma tirar vantagem das constantes variações das moedas a cada segundo. Assim como no exemplo que estava de férias, você pode comprar diferentes moedas, esperar que a taxa de câmbio mude, fazer a troca de volta e obter os lucros. Isso é fazer trading no mercado de Forex. Negociar Forex online pode ter muitos benefícios. Você pode negociar da sua casa, trabalho, faculdade, em qualquer lugar que se tenha acesso à internet apenas com o seu celular. Isso é maravilhoso, é algo que se adapta à sua rotina, já que está aberto 24 horas por dia em 5 dias na semana. Imagina gerar centenas de dólares desde o seu celular com apenas alguns cliques, sem ter que esperar por emprego, no intervalo da sua faculdade, na espera dos seus filhos saírem da escola, ou se está tomando sol durante as suas férias. Não necessita muito dinheiro para iniciar em Forex. Com apenas 100 dólares é o suficiente para abrir uma conta e começar. É claro que terá que aprender algumas coisas para começar, e é para isso que estamos aqui. Vocês acabaram de ver um vídeo aqui mais específico sobre o que é o mercado de Forex, como é que ele funciona mais ou menos. Então, ok.
como é que nós fazemos as nossas análises no mercado de Forex para prever se esse determinado ativo vai subir ou vai descer? Existe uma componente no mercado de Forex chamado análise técnica. O que é análise técnica? Análise de técnica é um conjunto de técnicas que nós iremos utilizar para analisar o gráfico, né? O mercado financeiro, ele analisa-se através de um gráfico que vocês estão a ver aqui na tela. Este é um gráfico do par euro-dólar, por exemplo. Com base neste gráfico, tu vais utilizar certas técnicas para prever qual é o comportamento deste ativo financeiro, deste par de moedas, se ele vai subir ou vai descer, não é com base em apostas. E é esse conjunto de técnicas que tu vais utilizar para prever se esse ativo financeiro vai subir ou vai descer, chama-se análise técnica e ela é feita dentro do gráfico. Existem várias técnicas que tu pode utilizar para prever a movimentação deste ativo financeiro, se ele vai subir ou vai descer e tal, né? Não é com base em apostas, só para salientar. Então, essas técnicas são técnicas que já se provaram lucrativas, que já se provaram efetivas, né? Que já se provaram que funcionam. Só para vocês terem uma noção, o mercado de Forex está aqui desde 1974, antes de muitos de vós nascer. Essas técnicas foram desenvolvidas há muito tempo. E são técnicas que perduram ao longo dos anos e que nos ajudam nós a prever qual será o comportamento do gráfico. Eu vou aprofundar um pouco aqui com vocês sobre análise técnica. Meus caros, como é que, com base nessas técnicas, com base na análise técnica, nós conseguimos prever a movimentação do gráfico? Vou tentar vos explicar aqui um exemplo da vida real. Vamos supor que tu tens um irmão, né? O teu irmão chama-se João. O João, ele todo santo dia, ele acorda às 9 horas da manhã. Sempre. Tu convives com o João há 10 anos. E nesses 10 anos, ele sempre acorda às 9 horas da manhã. Nunca passa de 9 horas da manhã. Nunca é antes, nunca é depois. É sempre 9 horas da manhã. Então, nos 10 anos que tu conviveste com o teu irmão João, tu sempre notas que ele acorda às 9 horas da manhã. E vamos supor que tu estás na rua e chega um amigo do João às 11 horas, né? Tu estás na rua às 11 horas e chega um amigo do João e te pergunta: ei, fulano de X, o João já está acordado às 11 horas da manhã. Ele chega e te pergunta: ei, fulano, teu irmão João, ele já está acordado a essa hora? Tu vais dizer sim ou não, se ele já está acordado, né? Será com base em adivinha? Tu vais adivinhar se ele já está não acordado? Não. Será com base no comportamento anterior, no comportamento que ele já vem demonstrando. E tu podes prever se ele estará acordado ou estará a dormir. Não sei se vocês entenderam. Tu não vais adivinhar se ele está acordado ou não, mas tu terás uma base sólida para dizer se ele está acordado ou ele está a dormir. Por quê? Com base no comportamento anterior que ele teve. Então, é exatamente essa lógica do mercado financeiro, do mercado do Forex. Com base no comportamento anterior que o gráfico teve, tu podes prever quais serão as movimentações futuras. Não é com base em adivinhas, com base no comportamento anterior. Existem técnicas que tu vais utilizar, isso eu falei da análise técnica, existem técnicas que tu vais utilizar para poder analisar o comportamento anterior do gráfico e poder prever qual será o movimento do mesmo, se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, aqui no mercado de Forex, vocês lucram com a valorização e desvalorização de ativos, né? Como eu já havia dito. Se tu fazes uma análise, por exemplo, do par de moeda euro-dólar, com base em análise técnica, né? Com base nestas técnicas que já se provaram lucrativas para analisar o passado do gráfico para poder prever o futuro. Com base nessa análise técnica, tu prevês, digamos, fazes ali uma análise e tu prevês que o euro face ao dólar vai subir e o euro face ao dólar sobe. Tu vais ganhar dinheiro. Mas se o euro face ao dólar cair, tu vais perder dinheiro. Mas no restante das aulas, eu vou explicar para vocês vários conceitos interessantes que tornam o mercado financeiro um dos melhores lugares e literalmente mais fáceis, entre aspas, de ganhar dinheiro. Existem vários outros conceitos bastante interessantes. Pelo que eu falei aqui, parece que é um mercado de apostas, mas não tem nada a ver com apostas. É um mercado que envolve muito estudo para poder ganhar dinheiro. Mas não é um estudo assim tão complicado, não fiquem com medo. Como eu disse, aqui não funciona grau acadêmico, né? Funciona dedicação. Então, no restante das aulas, eu vou explicar para vocês sobre qual é o tipo de estudo, como funcionam vários outros conceitos bastante interessantes. Aqui no mercado financeiro, os participantes ou quem opera neste mercado chamam-se traders. O que são traders, né? Vou vir aqui na minha cábula. Trader é um investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado. O trader é um profissional. Atenção, o trader é um profissional, né? Não é um apostador, não é um jogador, é um profissional. Ser trader é uma profissão, como eu disse. Eu estou aqui neste mercado há mais de 5 anos, eu vivo disto há mais de 5 anos. Você não vai viver de uma aposta há mais de 5 anos. E tem pessoas que vivem deste mercado há 20, 30, 40 anos. Vocês podem investigar no Google e verão que este mercado, o mercado de Forex, é um mercado extremamente confiável e tem pessoas que vivem disto há vários e vários anos. Então, continuando, o trader é um profissional que ganha dinheiro com
operações de curto prazo com a compra e venda de ativos financeiros como ações, contratos futuros, pares de moeda, etc. Independentemente do mercado estar descendo ou estar subindo. Então o trader, ele ganha dinheiro se o mercado está descendo ou se o mercado está a subir. Se ele prevê a compra do ativo e o ativo sobe, ele ganha dinheiro. Se ele prevê a venda do ativo, o ativo 10, ele, digamos, ganha dinheiro. Mas se ele prevê a compra de um ativo e o ativo 10 vai contra a análise dele, ele perde dinheiro. O trader, ele não trabalha com aposta, ele trabalha com análise. Nas aulas posteriores eu vou explicar para vocês como é que funciona isto da análise técnica, etc. Então, existem 3 tipos de traders. Traders são operadores do mercado financeiro, são comerciantes, podemos dizer assim. Por quê? Porque compram e vendem ativos financeiros. Então, existem 3 tipos de traders, que são os scalpers, os swing traders e os day traders. O que é um trader scalper? Um trader scalper é um trader que procura abrir operações de curto prazo, ou seja, ele faz a sua análise, por exemplo, do par euro-dólar e ele prevê que esse ativo irá subir. Esse trader, ele procura abrir a operação e fechar em segundos ou no máximo minutos. Ele faz a operação ali, quer dizer, ele faz a análise ali no gráfico, ok, prevê que o euro face ao dólar irá subir. Ele abre uma compra, mas essa compra pode durar segundos ou minutos. Meus amigos, você só precisa de segundos ou minutos para ganhar rios de dinheiro neste mercado. Você não precisa de muito tempo, né? Existem os swing traders. Os swing traders são aqueles que fazem operações que podem durar dias. Abre uma operação de um determinado ativo financeiro, como aqui estamos a falar do mercado de Forex, que é o mercado que nós vamos atuar. Ele faz a compra, por exemplo, de um par de moeda e ele mantém aquela compra por vários dias, visando a subida, né, daquele ativo. Nos próximos dias ele ganha dinheiro com isso. E temos o day trader, que é o tipo de trader que eu sou, que é o tipo de trader que eu vou vos ensinar a ser. Na verdade, eu vou vos ensinar a ser qualquer tipo de trader que vocês preferirem aqui. É por isso que eu acho que o mercado financeiro ele é a melhor forma de ganhar dinheiro, porque ele se adapta a qualquer rotina, independentemente do teu trabalho. Porque tu podes escolher ser um trader scalper, abrir operações de curto prazo, que podem durar segundos ou minutos. Tu podes escolher ser um swing trader, que abre operações que podem durar vários dias. Por exemplo, abres uma operação agora às 12 e mantens a operação até, sei lá, a próxima semana sem precisar estar a controlar o gráfico. E temos os day traders, né? Eu acho o melhor estilo de trade, é o estilo que eu gosto, é o estilo que eu atuo, é o estilo que a maioria dos traders que eu conheço atua, mas todos esses são estilos de trading lucrativos. Então, o que é um day trader? Um day trader é um profissional que atua no mercado financeiro, que abre as operações e fecha no mesmo dia. Ele compra um ativo ou um par de moeda, por exemplo, como aqui estamos a falar do mercado de Forex, e ele abre a operação e fecha dentro de 24 horas, né? Seja com lucro ou com perda. Meus caros, espero que eu tenha explicado para vocês da forma mais clara possível este conceito sobre o que é o mercado de Forex, o que é análise técnica, o que é um trader e como se ganha e como se perde no mercado de Forex. Mas caso vocês não tenham entendido, vocês podem aprofundar estes conceitos no Google. É só escrever, por exemplo, o que é um trader, como ganha-se e perde-se no mercado de Forex, etc. No Google tem muito conteúdo, bastante interessante, caso vocês não tenham entendido nesta aula. E também temos o apontamento que eu vou deixar aqui numa dessas pastas, onde vocês irão aprofundar caso queiram entender mais e tal. Então, dizer para vocês também uma coisa que eu já esquecia. No mercado de Forex existem vários atuantes, né? Como eu disse no início, este é o maior mercado financeiro do mundo. Aqui existem vários atuantes, que são os grandes bancos, os grandes governos, os bancos comerciais, como Millennium Beam, Standard Bank e outros, os fundos de investimento, como Morgan Stanley, JP Morgan, que são os maiores fundos de investimento dos Estados Unidos, as grandes instituições financeiras e os traders. Nós traders somos a pequena minoria deste mercado, somos os mais pequenos. Então, os maiores participantes, são esses que são os principais donos, digamos assim, do mercado de Forex, né? Porque o mercado de Forex é um mercado descentralizado, não tem dono. Mas esses são os principais participantes, são os participantes mais fortes, né? Nós traders somos uma pequena parcela deste mercado. Aqui nesta bola, aqui neste círculo que vocês estão a ver, mostra os participantes do mercado de Forex. Vocês conseguem observar aí que existem vários participantes. E este mercado é um mercado completamente legal na maioria dos países, tanto em Moçambique como fora. Então vocês não podem se preocupar em perder o vosso dinheiro com isto, tipo depositares dinheiro e não receberes o teu dinheiro de volta caso tenhas feito algum lucro, etc. Mas isso eu vou aprofundar nas próximas aulas sobre as regulamentações deste mercado, as regulamentações que as corretoras, que são as instituições que intermediam as transações no mercado financeiro, têm para trabalhar com o teu dinheiro e etc. Esses conceitos eu irei aprofundar no restante das aulas e nos vemos na próxima aula, que eu vou explicar para vocês termos mais específicos, como se ganha e perde dinheiro de forma mais específica e etc. Então, meus caros, nos vemos na próxima aula. Foi um prazer estar convosco.